Aonde que tá acontecendo isso? Aonde que tá acontecendo isso, gente? Não é possível, cara. Não vai falar de fundo de offshore, não, né? Aonde tá acontecendo isso? Que país é esse que o Ron Kaga tá conhecendo, gente? Não é possível, cara. A gente tá em outro país, então não é possível. No Brasil, pobre, o imposto no Brasil é regressivo. O pobre paga muito e o rico paga muito pouco. Quanto mais rico, menos imposto. Quanto mais pobre, mais imposto. A reforma tributária, ela altera essa lógica? A primeira fase ainda não, porque a primeira Acabou. Fim da conversa. etapa da reforma tributária mexe apenas com o imposto sobre consumo. Ela melhora um pouco quando a gente pega os 30% mais pobres da sociedade, eles vão pagar bem menos imposto. Tá? E os 30% mais ricos da sociedade tendem a pagar um pouquinho a mais. Então ela é progressiva nesse sentido, ela melhora a distribuição da carga tributária de imposto sobre consumo, tá? Mas ela não resolve o nosso problema, que está na tributação da renda e patrimônio. É ali que reside o grosso da injustiça tributária no Brasil. Alguns... O que você está falando? O que você está falando? Exemplos de injustiça que o Ministério da Fazenda vem tentando atacar e que eu acho que são meritórios em si. Vai falar de offshore. Primeiro é os fundos exclusivos. Para, cara. Ó, mano, não fode, velho. Não fode, vai, cara. Não fode, pelo amor de Deus, mano. Nossa, esse cara me obriga a beber, mano. Eu vou beber. Portanto, rebuliço aí na imprensa, mas conseguiu aprovar, conseguiu tributar uma parte daquilo, né? Não foi tudo, porque a tributação é de 15% em todos os títulos, tributou em 8%, que foi um pouco o preço que o Arthur Lira colocou para aprovação do projeto, representando, evidentemente, todos os interesses ali na Câmara. Depois, a tentativa de eliminar subvenções das empresas que faziam o quê? E aqui é um negócio que é difícil das pessoas muitas vezes entenderem. Quando a gente paga imposto, ou a gente compra um produto, nós, consumidores, estamos financiando esse imposto. A empresa pega esse dinheiro e repassa isso para o governo. As empresas vão até o STF e dizem que elas não podem pagar imposto. Elas estavam tentando tirar uma parte do imposto que elas já haviam pago com base no ICMS. Sim. O que o STF faz, que ficou chamada a tese do século? Ele devolve o dinheiro para a empresa, não para o consumidor que pagou. Então a empresa embolsa bilhões e bilhões de reais, sendo que quem financiou aquilo foi o consumidor. Então a tentativa do governo é o quê? Reverter esse processo. E por meio da tributação da renda e da tributação do patrimônio, começar a tributar o andar de cima. Então esse avanço, essa direção é correta. E conseguiram, o projeto atende essa... conseguindo. Então aos poucos são vitórias, né? Elas sempre são parciais. Sim. Né? E isso em democracia é muito importante dizer. Se você quer uma vitória acachapante, eu vou tributar os ricos, você quer ganhar 100%, aí você tem que implementar um sistema autoritário, que foi o que a gente teve no regime militar. Regime militar... Para de mentir, Roncalho. Para de mentir. Para de mentir. Uma coisa é você que, eu acho que tem que tributar assim, assado, tem que ser regressivo, eu tenho que tributar jatinho, eu tenho que tributar lucros e dividendos, eu tenho que tributar grandes heranças, eu acho que tem que tributar os latifúndios. Uma coisa é você fazer sua proposta aqui e mandar pro Congresso. E aí o Congresso vai reagir. Pô, acha que aqui é demais, cadê esse problema? Você vai sentar e vai negociar. Vai abrir mão de uma coisa, abrir mão de uma porcentagem, abrir mão de outra coisa e tal. Isso é uma coisa. Agora o projeto de celular de arcabouço fiscal não tem nada disso, Roncaglia. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Esse negócio de offshore que você fica falando aí, puro golpe. Puro golpe. Só pra adiantar nego de tirar dinheiro de lá. Só pra adiantar isso. Pô, para com isso. Para com isso. Reforma tributária que fizeram vai resolver o problema do ICMS, coisa e tal, que nem mexe na renda, mexe em nada, só em 2070 e pouco, 72. Pelo amor de Deus, vamos cagar, para com isso. Agora o governo já tá falando que a segunda parte ia passar esse ano, mas já falou que esse ano não vai rolar. Para de meter o louco, mano. Para de meter o louco, velho. Fechou o Congresso e aí ele passa tudo o que ele quer, ele não tem que debater com ninguém. Numa democracia você não consegue fazer isso. Numa democracia você avança, né? E eu sempre digo, agora a gente não avançou tudo o que queria, mas a gente avançou. Mas a lógica está invertida? Ou a tendência dela é de inversão dessa regressividade da cobrança? Não, sim, o caminho é de diminuir a regressividade. Não tá, Colombo, não tá. O governo não passou nenhuma reforma que vai tributar renda em vez de consumo. Não passou, não existe essa reforma lá. Não existe. Porra. Para de mentir pros outros, pelo amor de Deus. Para de mentir, cara.
Não vamos fazer ajuste fiscal com a reforma de imposto de renda, diz Haddad. Tá aqui na CNN, o ministro afirmou considerar a reforma do IR mais complexa que a do consumo. Segundo o petista, o IVA foi discutido na sociedade durante o período mais extenso. Para de mentir, cara. Para de mentir pros outros. Caraca, meu. Quem ganha 5K no país, 5K, o cara vai morar na periferia, o cara paga R$2.000 de aluguel, o cara larga R$1.000 e poucos de compra pra comer o básico, pra viver igual uma gente decente no mercado. O cara gasta não sei mais quanto, gasta mais 800 pau 800, 900 pau de convênio. Caralho, mais 300 pau de conta de luz. E tá tomando 27% na fonte do leão. Deixa de ser vergonhoso, pô. Deixa de ser vergonhoso. Deixa de ser vergonhoso, Roncaglia. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. O cara ganhar R$5.000 num país igual ao Brasil e tomar imposto, o leão pegar. Para! Você assistiu um tatu em cima de um toco, meu irmão? Alguém botou. Porque Puta que tatu não pariu, sobe em toco. puta que pariu, cara. Puta que pariu. Agora vem a reforma dos impostos sobre a renda, né? Isso. Eu imagino que seja uma briga pior. É muito pior. Pelo menos do ponto de vista público, porque numa discussão de reforma tributária, quando você fala sobre os impostos federais, ICMS e tudo mais, isso tem uma certa distância do público em geral, não é? Sim. ISS, né? COFINS. Não, eu já estou em dúvida quantas pessoas estão conseguindo ficar aqui nessa conversa. Quando você vai falar de de imposto de renda, por exemplo, aí o papo é outro, né? Porque todo mundo sabe o que é, vem ali descontado no teu olerite, você sabe quanto, eu ganho 10, descontam 3, então eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Eu declaro imposto de renda todo ano, aí é outro papo, né? E adivinha o que vai acontecer? O Lira vai tentar empurrar isso. Empurrar pra frente, você acha? Eternamente. Que lira, loucão. Tá aqui, o Haddad falou, que lira, loucão. Que lira aqui, o Haddad falando aqui ó, de novo. Prometeu que ia fazer enquanto tomasse posse o Lula. Mentiu. Já mentiu na eleição. Depois prometeu ano passado que ia fazer agora, em 2024. Aí esse ano já começa. Haddad diz que reforma de imposto de renda ia ficar para 2025. Em entrevista ao Globo, o ministro da Fazenda afirmou que regulamentar a reforma tributária é uma das prioridades de 2024. Não vamos fazer o ajuste fiscal com a reforma do imposto de renda, diz Haddad. Porra! Tá aí, ó. Dia 20/7/2023. E agora, 2 de janeiro de 2024. Ah, pelo amor de Deus, Roncaglia. Pelo amor de Deus, cara. Porque essa discussão, a dos tributos sobre consumo, essa discussão está razoavelmente consensuada entre os economistas. E é muito difícil ter consenso entre economistas. Poxa. E olha a luta que foi. Não é difícil não, hein? Não, é muito difícil. É? Eu vou te dizer, é muito difícil ter consenso entre economistas. E no caso da primeira etapa da reforma tributária, foi algo assim que eu não esperava ver em vida, esse nível assim de entendimento. Tem discordâncias tópicas, tal, mas, em geral, assim, ó, tem que passar essa reforma, mesmo que não seja a dos sonhos, como a gente queria. A da renda, aí o bicho vai pegar. Por quê? Só no ano passado, vamos pegar 2022. Sim. 600 bilhões de reais, 6% do PIB. De lucros e dividendos não tributados. 600 bilhões. Quando a gente soma todas as desonerações que existem, você pega produtor rural, você pega vários descontos, isenções que existem, como por exemplo, agora me fugiu o nome, mas quando você desconta do valor que você deve do imposto de renda, os gastos com saúde, dedução. Né, as deduções por saúde, educação e tal, quando você soma isso tudo, dá 1,7 trilhão de reais. De dedução no imposto de renda? Que não é tributado. 1,7 trilhão, isso é 17% do PIB. Então, se você tributar uma parte dessa renda, né, você já consegue, por exemplo, fechar o déficit. Se você tributar em 10% então, isso aí, você fecha o déficit do Haddad. Se eu ficar te cortando aqui, você volta. Não, eu prefiro, vão surgindo coisas interessantes aqui. Por exemplo, o ministro Haddad, ele queria fazer algo que o Paulo Guedes também queria, que é acabar com a dedução no imposto de renda. O Paulo Guedes, será? Por que será, né? Em determinado momento até falou assim, não, um daqueles argumentos que eles apresentam, não, porque esse aí não vai mais precisar ficar guardando papelzinho, né? Pra te convencer que... isso não é penalizar um segmento da sociedade que fica ali no sanduíche. Quem que você acha que penaliza se a gente, por exemplo, tirar a dedução? Então, na verdade não é tirar, né? É reduzir. Um cara de classe média, uma família de classe média, por exemplo, que consegue pagar, sei lá, um convênio, ou que consegue pagar uma escola particular. Não quer dizer que seja alguém rico, né?
é alguém que tem uma condição de pagar uma escola ou um hospital num país de muita gente miserável, o que Média, já é um classe diferencial média, interessante. classe média. Mas também não é alguém que você possa falar assim, porra, é o... Não é alguém lá, que tem o- casa em 5 é, países, né? exatamente, Tem 18 que tá- carros. Não que é? deu ali uma nota de um atendimento no Albert Einstein, no Sim. Sírio Libanês, entendeu? Essa é a minha dúvida. Se você não vai penalizar, porque, por exemplo, hoje, imposto de renda, porra, o cara que ganha 4 mil reais, ele é considerado classe média, com 4 mil reais. O cara em São Paulo, ele vai... Quem é classe média 4 mil reais, gente? Classe mil reais é pobre, pobre de maré de si, quase. 4 mil reais, se eu não me engano, essa pessoa está nos 5% mais ricos. Então, a primeira faixa de imposto de renda hoje quanto é? Acho que é, se eu não me engano, está algo em torno de 4.500. Então, vamos imaginar, uma pessoa que ganha 4.500, pô, num país... Tô falando com essas isenções. Sim, né? num país que tem muita gente miserável, não é nada desprezível. Mas se você Não, imaginar... perdão, é mais baixo. Isso é onde o Lula quer chegar, né? Então, Seria o Lula prometeu 5 mil 5, né? reais. Acho que tá em Isso. 3 e qualquer 3 é coisa, alguma né? coisa, deve ser. Mas um cara que ganha 3 e qualquer coisa em São Paulo, ele tem problema para se manter durante um mês, Sim, né? sim. Mas eu vou responder essa questão das deduções. Então, primeiro ponto, não é eliminar as deduções. Sim. É limitar. Sim. Tá? Então isso é importante porque uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês, você vai falar, imagina, André, quem ganha? Tem gente que ganha milhões de reais por mês. Ela pode, por exemplo, fazer gastos muito elevados em saúde e não tem limite para essas deduções. Tá? Então você poderia limitar isso. Sei lá. Não tem limite hoje. Não, você pode colocar, sei lá, vamos ser generosos, coloca 200 mil reais que essa pessoa não vai deduzir. Só que de imposto, essa pessoa vai dever algo em torno de 5 milhões. Então você pode limitar um valor que vai permitir ela ter um gasto razoável, uma dedução razoável. No levantamento que eu fiz dos grandes números da Receita, agora eu não me lembro exatamente, tá? Mas os números eram mais ou menos assim. Então eu vou ser bem conservador, tá? Mas é pior do que eu estou falando, porque a minha memória não está aqui comigo agora. Mas das deduções, era algo mais de 40%, algo em torno disso, vai para o 1% mais rico. Para pensar. Não, isso é injusto. Por Isso igualdade, o 1% mais rico deveria ter 1% das deduções. Sim. Deveria ter 1% da renda, deveria ter 1% da riqueza. Isso é Mas por quê? sociedade Porque esse cara igualitária. sabe usar melhor isso? Não, porque não tem limite, ele tem mais dinheiro. Então ele tem o plano de saúde, que é, primeiro, fantástico, e ele desconta isso, ele deduz isso. E segundo, ele pode fazer um monte de procedimento por fora. Particular. É, que os planos não cobrem. Sim. Né? Os procedimentos mais complexos, mais sofisticados, os planos não cobrem. Tá mentindo, tem limite sim. E o limite é baixo. Tá mentindo? O valor máximo de dedução por dependente é de R$ 2.275 e você deve informar o CPF, rendimentos, pagamentos e bens de cada um. Se o filho dependente tinha 24 anos de idade no ano referente à declaração e completaram 25 só depois, eles também podem ser considerados. Sempre foi assim? Gasto com saúde não tem limite? Para ter direito à dedução de custos com os serviços médicos e hospitalares, é preciso fazer a declaração do modelo completo. A versão explicada não contém o abatimento porque já oferece desconto de 20% acima do base de cálculo de imposto. Esse valor é limitado a 16.754, substitui as deduções. O Guedes queria tirar. E ele vai lá e deduz isso do quanto ele deve. Esse é o primeiro ponto. Então, existe uma concentração grande dos benefícios. Tá? A gente não vai penalizar, se a gente colocar um limite, a pessoa de classe média. O meu temor é rachar esse cara que tá aqui, que é tido como classe média, mas, pô, não vai, 3 pau, o cara ou come não ou vai morre ser, em São sabe Paulo. o que penalizou classe média? Foi a tributação dos produtos da Shein e Shopee, essas empresas. Sim. Não foi classe de baixa renda. Quem mais consumia, quase 60%, eram pessoas de classe média para cima, classe alta. Entendeu? Então, esse pessoal acabou, né, teve o medo ali de ser tributado, mas acabou não sendo tributado. Mas eu acho que daqui a pouco vai ser tributado e eu acho correto que seja tributado, porque essas empresas, elas estão enfrentando esse tipo de reação nos países em todo lugar. Os Estados Unidos. Vou dar um exemplo aqui que marca esse tema, e isso para mim também é progressivo, apesar de pegar uma parte da população que eu acho que o governo tinha que encontrar uma maneira de tratar melhor que a classe média, né, mas não neste ponto especificamente. Aqui no Brasil, no início de 2023, o que acontecia? Chegavam os containers e milhões de pacotes por semana, todos vindos com remetente Jack Chain.
O Jack Chan Jack Chan? mandando pra Rosa, o Jack Chan mandando pra Roberto, o Jack Chan mandando pro Pedro, pro Rafael, no mesmo container. Aí os caras da Receita Federal olharam e falaram, isso aqui é uma fraude. Eles estão disfarçando produtos que são de empresas, né, dessas plataformas, como remessas pessoais, que não são tributadas até $50. Aí foi toda essa briga que, nossa, que absurdo, estão taxando a classe média, tá taxando o pobre que compra brusinha lá na Shein, né, e tal. Nos Estados Unidos, são bilhões de pacotes por ano que passam debaixo do radar da Receita, da aduana deles. O que eles vão fazer? Tributar. Não teve nenhum chororô lá com isso, sabe por quê? Porque são essas empresas que nem a China quer mais em casa, que estão o quê? Quebrando varejo nos outros países. Pelo amor de Deus, né, Roncaglia? Pelo amor de Deus, Roncaglia. Que comparação esdrúxula é essa, Roncaglia? Ai, meu Deus do céu, cara. O cara tá passando pano pra tributação da Shein. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, pô. Pô, existe até um motivo plausível pra você, mano. Tem que tributar a Shein, coisa e tal. Pô, agora o cara defende a indústria nacional, defendeu a vida inteira. É assim que você vai combater Shein, Roncaglia? É assim, pô. Loucura, cara. Elas vendem a um preço muito baixo, elas têm a capacidade de produzir e vender a um preço abaixo de custo. Isso gera um problemão nos outros lugares. E longe de mim aqui, querer fazer defesa de setores específicos. O meu ponto é, se a gente quebrar ainda mais a indústria, mesmo que seja o varejo, que produz área têxtil, de calçados, mesmo de produtos mais simples, que é onde tem uma parte importante da nossa população empregada, fica muito mais difícil Então, aí fazer eu quero te perguntar pelo lado do consumidor. Total. Agora me fala, Roncaglia. O que quebra mais? Uma Hering da vida, a Riachuelo, a CIA, que quebra mais essas empresas? Competição com a Shein, via internet, ou essa taxa de juros exorbitante é a renda? Renda do povo. Renda que não funciona. O que mói mais? Pelo amor de Deus, Roncaglia. Eu li semana passada ou retrasada em alguns dos nossos jornais que um sapato que você compra na China hoje está 16% mais barato do que antes da pandemia. O que é ruim para a Franca, por exemplo, para a nossa indústria calçadista. Certo? Né? Agora, para o consumidor, esse cara que ganha 4 pau, ele fala o seguinte, eu vou comprar um sapato por 200 ou por 20? Ou de 20. Não, mas o de 200 você está defendendo a indústria nacional, a manutenção do emprego, tudo faz sentido. Mas pro cara que vai comprar, faz sentido gastar 20. A pergunta é, por que um sapato custa R$200? Se não tem tecnologia nenhuma, se não tem nenhuma matéria-prima importada, se a gente tem tudo aqui, se aqui a gente tem mão de obra, se aqui a gente deveria ter uma fábrica disso, por que custa R$200 um sapato? E assim, né, mano? Qual é o sapato que tá custando R$200 no Brasil hoje, né? Qual é o sapato que tá custando R$200, né? Estamos só falando de hipoteticamente, né? 200, né? Claro. E os caras estão aí com a mesma conversa, a conversa de cu para enganar pica. E como é que a gente compatibiliza esses interesses todos? Eu vou te propor uma outra leitura. Como é que você compete com o sapato da China? Não, você não compete. 16% mais barato do que antes da Mas pandemia. pega qualquer produto, você não compete com a China. Eu lembro que em 2010 eu li uma reportagem da The Economist que ela estava comparando o preço de centro de usinagem, que é um componente que você usa na indústria para várias coisas, e você mede o preço por quilo, tá? Então o quilo do centro de usinagem produzido aqui no Brasil era de $90. Na Alemanha era de $30. Então a gente já não tinha como concorrer com a Alemanha. Sim. Sabe quanto que era o quilo na época, em 2010, na China? $9. Nem a Alemanha conseguia concorrer com a China. Porque é uma potência industrial, igual acho que a gente nunca viu no planeta. Eu sei responder por que um calçado custa 200. O nome é Imposto sobre Consumo, total. Taxa de juros abusiva do financiamento, na história. Então, a gente não está falando, né, de resolver esse problema. Então, é evidente que quando você tributar, esse produto vai ser mais caro aqui, e eu tenho certeza, isso dói em mim, dói em todos nós. Agora eu vou te fazer a provocação em outro sentido. Por que a gente ainda está se preocupando com o preço do sapato? Por que a gente ainda está se preocupando com o preço de roupa? Por que será? Isso é bem básico. Isso é bem da primeira revolução industrial. Por que será? Você diz no sentido de que a gente deveria poder comprar sem se preocupar. Exato. Que foi o governador, força do hábito, o vice-presidente Alckmin disse isso semana passada, né? Ou essa semana, que nós ficamos caro, nós somos um país caro antes de sermos um país rico. Isso. Ou seja, a gente ficou caro e pobre. Matou. O problema não é o preço do produto, é que a nossa renda é baixa. Então a gente tem que elevar a renda para que esses itens caibam no orçamento sem gerar preocupação. Para que as pessoas comprem. E o ministro da Economia, em vez de estar preocupado em elevar a renda, como que é elevar a renda? Retirando consumo, por exemplo, retirando imposto, por exemplo, no consumo. É um jeito de elevar a renda. Pô, se parte da minha grana e parte das coisas que eu compro
não precisa ser de imposto, eu consigo comprar mais coisas. Aumentou minha renda. Básico do básico do básico. Básico do básico do básico. Né? Pô, como é que eu posso levar renda? Pô, se eu tiver um bom emprego, né? Um bom emprego, com os pisos salariais, com os salários mínimos protegidos, coisa e tal. Quem é que gera os bons empregos? As indústrias. Né? Pô, e como é que as indústrias se formam, coisa e tal? Com financiamento. Né? E quem é o responsável pela política cambial, que faz os financiamentos, coisa e tal? Banco Central. E quem é o responsável pelo Banco Central? É o presidente da República. E aí o ministro da Fazenda, em vez de dar conta dessas coisas, não, ele está preocupado em taxar a Shen. Está preocupado em taxar a Shen, para zerar o déficit, para fazer de bom moço para o mercado. E o intelectual, igual o Roncaglia, que deveria estar dando luz para isso. Ó, gente, tá errado, né? As prioridades do ministro tá meio estranha, tá meio invertido, né? Não, ele tá lá passando pano. Passando pano. Não consigo entender, eu não consigo entender. Não consigo entender. Sapatos, comprem roupas, comprem alimentos. E a preocupação delas é assim, como é que eu vou conseguir um imóvel? Como é que eu vou comprar o automóvel que eu preciso para chegar no trabalho? Como que eu vou fazer o curso de idiomas que eu quero para eu tentar uma posição melhor na empresa? O nosso povo continua discutindo acesso a alimento. Então, e por que ganha mal? Sempre que a gente toca nesse assunto, invariavelmente o empresário ou colegas seus que falam pelos empresários ou são muito sensíveis aos argumentos, dizem, mas a produtividade, sim, tem uma série de... A produtividade é muito baixa. Estão corretos. A produtividade é baixa. É isso ou tem também um componente social de uma determinada elite ou de um determinado segmento da sociedade que acha que tem de pagar mal mesmo? E a vida é assim. Às vezes tem essa sensação de que... A sua sensação está correta, mas são todos. Produtividade, quem produz é a elite. A elite que gera empregos bons, a elite que tem acesso à melhor educação e a elite que trabalha nos melhores empregos. Então, quando a gente quer produtividade... E a elite brasileira, o que ela tá fazendo? A elite brasileira, em vez dela trabalhar nessa produtividade, em vez do governo colocar essa elite para trabalhar, para criar empregos, para abrir fábricas, para desenvolver o país, o governo está praticando as taxas de juros mais altas do planeta Terra há anos, apoiando estupidez como Banco Central Independente, né? E fazendo essa elite virar rentista. Em vez de ser produtivista, essa elite vai ser rentista. E aí, praticamente, não existe mais essa elite que produz alguma coisa na sociedade e todo o resto é de micro e pequenas empresas, que emprega todo mundo, que gera alguma coisa e tal, e fica todo mundo trabalha nisso. Enquanto a elite fica sugando do governo em conluio. Aí pega esse dinheiro do rentismo, elege Bolsonaro, elege Lula, financia a campanha de Lula. Pode pegar aí no portal da transparência. Vê lá quanto o senhor Itaú deu pra campanha do Lula. Vê lá com quem o Haddad faz reunião para mostrar o arcabouço fiscal. Vê lá. Pra continuar sendo rentista. É assim, vê quem defende independência de Banco Central. É Paulo Guedes, é Bolsonaro, é Haddad, é Gleisi Hoffmann, é Lula. Essas pessoas que defendem independência do Banco Central. É da elite. Se a produtividade está baixa, é culpa da elite, não é culpa do povo. Porque o povo não tem acesso aos melhores empregos. Primeiro ponto. Segundo ponto. No Brasil, enquanto a gente não entender que a maneira como o país se insere no cenário internacional altera a maneira como a gente se relaciona entre capital e trabalho aqui no Brasil, a gente vai ficar nessa briga. Fica o empresário falando, não, mas eu não posso pagar tudo isso de direito, eu não posso pagar um salário maior, porque senão eu não fecho a conta. E a minha resposta é, você está tentando fechar a conta em custo. Sabe por que está tentando fechar a conta em custo? Porque o que a gente vende para o mundo é barato. Qualquer um vende. A gente só tem a capacidade de vender um volume grande de soja, minério de ferro e tal, que são os bens primários. Mas qualquer um produz. Tem terra arável, consegue fazer isso. Não tem muita tecnologia envolvida, ou a tecnologia que está disponível para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente produz coisas baratas, a gente tem que concorrer por preço. E aí o que acontece? A gente tem que espremer todo mundo. E aí eu sempre digo, eu estou do lado dos empresários. Quando eu defendo o direito do trabalhador, eu estou do lado dos empresários. Os marxistas agora vão ficar doidos. E eu vou explicar por quê. Não é no sentido de negar o conflito entre trabalho e capital. Mas é porque se a economia brasileira começar a produzir itens de maior conteúdo tecnológico, que permitam a gente vender coisas caras lá fora, em que a gente não concorre por preço, porque a população mundial vai querer comprar o produto brasileiro, independente do preço, o empresário não tem que esmagar o salário do trabalhador.
Ele pode pagar bem o salário do trabalhador e sobra dinheiro para ele ter lucro, sobra dinheiro para ele investir, sobra dinheiro para ele inovar. Ele começa a contratar engenheiros, as universidades começam a produzir engenheiros, ele começa a contratar geofísicos. Eu quero saber, Roncaglia, quem é que puxa esse desenvolvimento? Quem é que puxa, quem é que investe nessa produtividade, Roncaglia? Quem é que puxa? Quem é que investe o dinheiro? Quem investe, você sabe. É o orçamento, é o tesouro que puxa isso aí. É ele que puxa, através de financiamento de crédito, através de incentivo, através de normas para não deixar o dinheiro ficar sempre na produtividade e não ficar no rentismo. É o governo. É o governo. Aí agora eu quero saber, Roncaglia, essa merda desse teto de gasto, essa bosta dessa teto de gasto, o que ele prevê para investimento, é o suficiente para puxar essa porra? Eu e você sabemos que não é. E todo mundo sabe que não é. Mas todo dia você aparece na internet pra falar que é. Pra defender essa bosta. Todo santo dia que eu abro, que eu vejo você na internet, você tá defendendo essa bosta de arcabouço fiscal. Todo dia. Porra. As universidades Cara produzem canalha, geofísicos, velho. Cara canalha. físicos, essas Canalice, profissões canalice. de alta Como é que a gente chega lá? produtividade. Por exemplo, tem Olá, o exemplo como é que clássico do café, olá, né? como é que Você chega lá? exporta Boa a pergunta. saca de café e compra a cápsula do Nespresso. O Brasil tem 1% da rede global de valor agregado do café. E nós somos os maiores, E por quê? junto com a Colômbia, exportadores de café. Porque o que a gente faz é o produto primário. E por que não faz o produto? Me responda, quantos pés de café você acha que a Suíça planta? Acho que nenhum. Nenhum. Provavelmente. Mas a gente adora comprar um Nespresso, né? Sim. E vem a cápsula. Agora eu não lembro exatamente o valor, mas é algo em torno de 400 vezes o preço do que a gente vende a saca de café. E esse é o problema. A gente se especializou em produzir coisa A barata. gente. E toda A a gente. luta que A gente. Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Malásia, Argentina, Peru, Colômbia, México estão tentando fazer para sair dessa posição. Mas é muito difícil, porque o mundo está dividido entre os ricos, que são os gestores e os inovadores. Metade do que a gente tem aqui é produzido pelo norte global, Europa e os Estados Unidos, de tecnologia. Tá? Aí eles deslocaram para a Ásia e Sudeste Asiático o quê? A fábrica do mundo. Viraram as manufaturas. E aqui nós outros, na América Latina, são o quê? Ofertantes de matérias-primas. Sim. Só que agora tem uma janela de oportunidade em que está se redefinindo o conjunto de matérias-primas que vão servir de base para a nova economia verde, que vai demorar uns 20, 30 anos para ser montada. E a gente tem bastante disso. Se a gente conseguir tornar um pouquinho mais difícil para o norte global vir comprar os nossos bens baratinhos para vender para a gente coisa muito cara, a gente já vai melhorar bastante e o nosso empresário não vai ter que esmagar tanto salário. Porque ele vai começar a vender coisa que ele não vai concorrer tanto por preço. É muito difícil fazer isso. A chance do fracasso é muito maior do que a chance do sucesso. Mas aí eu reclamo aos coaches. Se fosse fácil, ninguém faria. Né? Exatamente. Então, assim, envolve muito dinheiro, envolve muito investimento, precisa de foco, precisa Investimento. avançar na direção certa, precisa saber o que investir, precisa pensar em escala, na ligação entre os setores, precisa pensar em tudo isso. Só que isso requer planejamento. Não dá para deixar na mão do mercado. E se você não acredita em mim, vá ler a The Economist, que saiu em janeiro, em que ela diz exatamente, para ficar rico, The Economist, bastião liberal do mundo, existe desde o século XIX, a revista diz assim, quer ficar rico, tem que fazer política industrial. Então não tem mais o debate se a gente deve ou não fazer política industrial. É como, quais setores, como que a gente vai fazer, o que vai motivar, o que vai levar para frente. Se a gente fizer isso e começar a melhorar o que a gente produz, a gente não vai ter... A nossa menor preocupação vai ser o imposto sobre as plataformas chinesas e de Singapura de vender esses produtos. E eu quero destacar isso. A gente não pode mais discutir preço de sapato, de camisa, de alimento. Isso deve ser básico. Isso deve ser básico. Se a gente está discutindo isso, é hora de... Sara ficou indignada. Daqui 20 ou 30 anos, Tamir. Puta, mano, eu tenho 33 anos, velho. Pelo Roncaglia, eu vou ser um fudido. Eu vou viver num país fudido. Eu vou ter familiares fudido. Eu vou ter amigos fudido. Nós, tudo um bando de fudido até os 63 anos. Sem aposentadoria, graças a Tabata Amaral. Tudo fudido. Tudo fudido. Bem-vindo ao planeta dos fudidos. Acabou. Meu sonho de ter filho acabou, velho. Vou ter filho, não. Meu filho vai ser fudido até 30 anos, nem a pau. os empresários colocarem a mão na consciência, falar assim, a gente precisa fazer um grande acordo em prol do desenvolvimento e tornar a política industrial uma política perene. Eu vou explicar o que é isso. O que mais se fala na imprensa? Todo dia, você levanta a meta fiscal. Qual que é o nome dessa política? Política fiscal. Autonomia do Banco Central diz respeito ao quê? Política monetária. Bolsa Família, Previdência.
política de assistência social. Por que a gente não tem política industrial? Por que eu faço política educacional, política de saúde, mas política industrial ela vai meio ao acaso? Não, você tem política industrial sim. A política industrial é destruir as indústrias. Eu comecei a nossa conversa dizendo que os Estados Unidos sempre tiveram política industrial, independentemente de quem estava no governo, no poder, democrata ou republicano. Está na hora da gente ter isso também, como uma política de Estado. Não importa se é Lula, Bolsonaro, quem que vier que vai ocupar o país, o poder executivo federal, tem que fazer política industrial, porque se não fizer a gente cai para trás. E a gente está ficando para trás. A gente pode estar aumentando o PIB, mas o nosso PIB está aumentando em coisa barata, coisa que não tem muita tecnologia. E quando tem tecnologia, que é o agro, é importado. Não é nosso. A gente tá aumentando o PIB. A gente tá aumentando o PIB. Ai, meu Deus. A gente tá aumentando o PIB. O PIB. 3%. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. A gente tá aumentando o PIB. O PIB. O PIB. 3%. Porque teve uma boa... São Pedro foi bom com nós, deu uma boa safra pra nós. 3%. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. O Brasil acabou. Chama o Felipão pra essa porra, velho. Chama o Felipão. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Ai, Existe mais. Acabou Jesus. o assunto. Essa é a minha opinião. Nossa, é produzida lá. Isso eu tô falando com os amplos investimentos da Embrapa. Você tá falando do que? De defensivo? Defensivo agrícola, fertilizante. Maquinário. A gente produz soja no Cerrado. Soja é um produto de clima frio. A gente está produzindo no Cerrado. Foi a Embrapa que fez um investimento desde os anos 50. Desde os anos 50 a gente investe. É um processo de décadas. Agora, se o agro conseguiu ter isso, o agro não existe sem Estado. O agro é produtivo do jeito que é porque tem muito incentivo, tem muito estímulo. Por que não fazer para a indústria também? Ou você acha que todo o incentivo que a gente dá para o agro dá certo? Sabe por que a gente não sabe se dá certo? Porque ninguém nunca foi avaliar se dá certo ou não. Não tem estudo mostrando isso. Mas para a indústria, não faz não. Antes da gente saber se dá certo ou não. Eu não acho, nenhum país faz isso. Os países têm políticas industriais perenes, contínuas, porque eles sabem que os outros estão fazendo. E eu acho que a gente tem que, né, convencer aqueles que são mais refratários a essa ideia, que particularmente são os empresários, de determinados... O governo é assim, Roncaglia. Para com isso. Tem entrevista aqui do o ministro da indústria aí, o Roncaglia. Para com isso, Roncaglia. Para com isso. Alckmin na UOL. Tá aí, ó. 4 semanas. O governo não vai fazer aporte de dinheiro no BNDES. O novo plano da indústria não tem a ver com questão fiscal. Aqui, nesse corte, o próprio Alckmin fala. Tá aqui a fala dele, ó. O ministro falando aí, não sou eu, não. Primeiro é inovação e digitalização. Isso é importante. Tá aí, ó. Pronto, falando da nova indústria. Olha aí, Roncaglia. Indo ao centro do problema. Mas de onde veio? Da onde veio o dinheiro? A pergunta é essa. Ministro da indústria. Da onde vem o dinheiro da nova indústria? A resposta dele aí, ó. Dinheiro, esse é o ponto. O dinheiro é do mercado. Pronto, Roncaglia. Pronto. Parte dele você capta no mercado. Aí, Roncaglia. Aí, pronto. Acabou o assunto, mano. Acabou o assunto. Vamos pra outro. O governo não apoia isso aí. Então quem tem que se convencer é o governo. Aí tem que juntar eu, Roncaglia. Tem que juntar o chat. Tem que juntar você, que sempre fez essa crítica. Você sempre fez essa crítica, cara. Tem que juntar pra criticar o governo, que é o responsável por fazer essa política. Só que você, Roncaglia, por incrível que pareça, que eu não sei o que acontece, você é um cara que se abdicou de fazer a crítica a troco de nada. Porque se você ainda trabalhasse no governo, eu aceitaria. Eu aceitaria, mano. Eu aceitaria, porque se tem uma coisa que eu respeito, é o boleto pago. É como as pessoas colocam a comida na mesa. É como as pessoas pagam o seu boleto. E jamais eu vou pedir pra você falar mal do seu chefe, porque é através do seu chefe que você paga seus boletos. Mas não. Não, você tá num rolê de ficar passando pano pro governo, sendo que nem empregado do governo você é. Nem empregado do governo você é. Eu não entendo isso, eu não entendo, velho. Eu não entendo. Não entendo que personagem é esse, cara.
setores que está na hora da gente começar a pensar um projeto nacional. Outra coisa que a gente ouve muito também, André, é que o Brasil gasta muito, por exemplo, nessa Ah, discussão... não vai tancar mais não. Tancar mais não. Vou tancar mais não. Depois a gente volta aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, chega. Ficar estressado à toa não, mano. Você é doido. Quarta-feira, hoje não tem Corinthians, e aí eu troco Corinthians me estressando pra ficar com Roncaglia me estressando. Pelo amor de Deus, cara. Mais reza, mais assombração aparece, velho. Se fuder. Vai se fuder, velho. Se fuder.